Deus abençoe os amados irmãos. Nesse instante nós iremos aqui fazer leitura de um sermão do irmão Brian, fazendo aqui uma tradução livre de uma mensagem que ele pregou da sua série O Desvelar de Deus. Esta é de número 87. Esse sermão do irmão Brian Kusurk tem como subtítulo As Duas Vinhas, as definições de gêmeos, eleição e predestinação. Esta mensagem foi pregada por irmão Brian no dia 31 de março de 2019. Ele começa então seu sermão dizendo o seguinte: a fim de entendermos melhor o assunto sobre gêmeos, ou o que o irmão Branham chamava de as duas vinhas, nós trouxemos as definições de várias palavras, incluindo sobre o pré-conhecimento, a eleição e a predestinação. Nós apontamos que o próprio irmão Branham evitava o uso da palavra predestinação entre as audiências mistas, que são, na maior parte, audiências não treinadas na palavra. Ele disse isso no seu sermão Perguntas e Respostas, do dia 23 de dezembro de 59. Vamos começar a ler aqui em Efésios, o primeiro capítulo. Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é que predestinação é uma palavra ruim para o ministro usar diante de uma congregação não treinada. Vê? É isto. Eu não uso isso. Às vezes aqui na igreja, mas no público, nas grandes, onde tudo está cheio de tudo, eu vejo essa palavra. Eu sempre uso a palavra presciência, porque a predestinação é apenas a presciência de Deus. Deus, sendo infinito, por presciência, sabia de tudo, ou ele não é infinito. Vê? Ele sabia o que aconteceria. Então, por presciência, ele poderia predestinar. Mas, para tornar as palavras tão simples quanto possível para se entender, nós vamos apenas olhar para o que cada uma delas significa. A palavra presciência é composta de duas palavras, o prefixo pré, que significa de antemão, e a palavra gnosis, que significa simplesmente conhecimento. Então veja que isso é ter um conhecimento de antemão. Agora, a doutrina da presciência não declara simplesmente que Deus tem um conhecimento prévio. Alguns tentam dizer que Deus, sendo onisciente, conhece o fim desde o princípio, mas Deus não lida ao acaso. Na mensagem Um Estandarte, 19 de janeiro de 62, Mbana diz assim: e você simplesmente não pode pegar algo aleatório e ter fé nisso, porque não está provado. Portanto, a coisa mais comprovada sobre a qual podemos basear a fé seria na palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Outra mensagem, a aliança de Deus com Abraão, 23 de fevereiro de 56. Agora, Jesus não veio ao Calvário apenas por um pensamento casual. Bem, eu vou morrer lá em cima, talvez alguém possa sentir pena de mim e descer e ser salvo. Não, não. Deus não executa o seu ofício assim. Mensagem O Sobrenatural, 29 de janeiro de 56. Deus nunca vem por qualquer maneira aleatória. A oração não é talvez. A oração é uma coisa sincera. A oração é falar com Deus. A oração não é descer, fechar os olhos e pensar em sua roupa lavada ou em seu trabalho que você está fazendo e dizer: Senhor, ajude-me e a John e cure a senhorita Jones e assim por diante. Isso não é oração. Isso está repetindo algumas palavras, mas oração é entrar em uma atmosfera onde você percebe que você está na presença de Deus e você está se movendo para então no mais profundo da sinceridade. Primeiro você diz um pouco de adoração. Ó Jeová, como eu te amo. Vê? Então depois da adoração na oração, então você vem com o coração sincero, pedindo, perguntando: se permanecerdes em mim, não saia detrás das cortinas do mundo hoje e corra ao redor e tente voltar às cortinas hoje à noite. Se você permanecer em mim, minhas palavras permanecerão
em vós. Caso contrário, se você é como a vara de Arão que é puxada para a glória de Shekinah, pelo pote de ouro do maná, onde você pode comê-lo a qualquer momento, e a sua alma é renovada e florescente e cedendo, permanecendo. Se vós permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerão em vós, então peça o que quiserdes e vos será feito. O irmão Branham está citando aqui Jesus em João 15:7, e não há nada de casual nisso. Permanecer, como Jesus nos diz aqui, significa que há parâmetros e limites e restrições que você vive dentro. A palavra grega é meno, que é um verbo primário que significa ficar em um determinado lugar, em um certo estado, em uma certa relação ou expectativa, permanecer, continuar, habitar, suportar, estar presente, permanecer, ficar. Então, estamos falando de uma condição fixa, um ambiente fixo, uma atmosfera fixa, uma presença fixa. E em cada uma dessas definições vemos limites fixos. Como um lugar tem condições fixas, paredes, telhado, etc. E um relacionamento tem um conjunto fixo de padrões, ou como vemos a doxa de Deus, que são suas opiniões, valores e juízos, julgamentos. Então, se você está fixo em suas opiniões, valores e juízos, então você está fixado em um relacionamento com Deus e com a sua palavra. E nós lemos em 2 de João, capítulo 8, ou 2 de João 8, olhais por vós mesmos para que não perdemos as coisas para as quais trabalhamos, mas que recebamos uma recompensa completa. Todo aquele que se move ou ultrapassa os limites e não permanece, ou seja, não fica nos limites da doutrina de Cristo, não tem Deus. Essa palavra tem é a palavra grega echo, que significa o mesmo que a palavra inglesa echo. E para ecoar você deve ter ou receber primeiro e depois devolver o que você recebeu de volta. Aquele que habita, ou seja, que permanece, na doutrina de Cristo, esse tem, ecoa, tanto o Pai como o Filho. Então, o irmão Branham, ao citar Jesus em João 15:7, está nos deixando saber que não há nada de casual em permanecer em Cristo. É o seu tempo integral habitando em sua presença. Teu compromisso total de 100% com esse relacionamento. E então você está cumprindo isso. E Deus lhe dará o que você pedir a Ele. O irmão Branham disse no seu sermão Véu Adentro. E Jesus disse, ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o traga primeiro. Não é nada que você possa fazer a respeito. E Jesus não veio ao Calvário para morrer por um propósito fortuito, por acaso. Ele não veio lá e disse, bem, talvez eu morra, algumas pessoas ficarão com tanta pena de que eu morra, e talvez elas venham e sirvam ao Senhor. Jesus vem para um propósito específico de redimir aqueles que Deus, por presciência, escolheu vir a Ele. Isso mesmo. Portanto, a presciência não é uma coisa aleatória com Deus. Não é apenas um conhecimento prévio, como vemos em algumas escrituras, onde esta palavra presciência é usada. 1 de Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Observe que eles são eleitos, mas há um processo pelo qual eles devem passar. E Deus usa a predestinação para garantir que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que são chamados, os eleitos. Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja como primogênito entre muitos irmãos. Agora, isso é realmente bonito, porque mostra que aqueles que ele conheceu, ou prognosco, significa que ele não apenas sabia ou conhecia de antemão, mas que os observava com uma participação ativa. E esses são aqueles que ele predestina ou equipa pelos seguintes meios. Verso 30.
E a quem ele predestinou, a esses também chamou. Então, o chamamento vem antes do predestinar. E a quem ele chamou, também os justificou. Então, somente os que são chamados são aqueles que ele conhece de antemão com conhecimento experimental. Esses são os que ele chama e depois justifica. E a quem ele justificou, a eles também glorificou. O que significa isso? Glorificou ou glorificado é endoxazo, o que significa que ele coloca sua doxa em sua zoe. Sua doxa, suas opiniões, valores e juízos, a própria mente de Cristo, ele coloca em sua zoe, doxa, opiniões, valores e juízos, e zo, ou zoe, que é a sua vida. É assim que Deus pode conhecer o seu fim antes de você vir ao mundo. Ele colocou sua semente em você, mas a outros ele ordenou de antemão a esta condenação. Como vemos em Judas 1, verso 4. Porque se introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Agora, Tiago usa a palavra progranfo para descrever essa ordenação que ocorre, não a palavra proginosco, que é usada apenas para a semente eleita de Deus, porque ginosco significa saber com um conhecimento experimental íntimo, enquanto que a palavra prografo é escrever anteriormente, figurativamente, para anunciar, prescrever, antes de ordenar, evidentemente estabelecido. Então, esses são escritos no plano, mas não como vencedores, mas sim como aqueles aptos a serem destruídos. E então Paulo coloca tudo em perspectiva quando ele anuncia no versículo 31. O que diremos, pois, em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Observe, portanto, que não é apenas conhecimento prévio, porque a presciência sem ação é passiva. Mas uma vez que você acrescenta a palavra eleito na mesma estrutura de pensamento, você não está mais olhando para uma coisa passiva aqui, mas para uma participação ativa da parte de Deus. E isso é o que eu quero que você entenda. Ele prometeu nunca te deixar, nunca te abandonar. E essa promessa é apenas para aqueles que a receberam e creram nela. Agora, muitas pessoas pensam, tudo bem, então Deus sabe o fim desde o começo. E porque Ele sabe que você fará a sua escolha certa, então Ele pode eleger. E, ao pensar assim, isso, na verdade, retira completamente o propósito e o plano de Deus da história e torna a tua escolha maior que a eleição de Deus. Então, tudo que Deus estaria fazendo seria um plano aleatório, na melhor das hipóteses, porque é como se ele estivesse lendo o final do livro e depois decidisse com base no resultado no qual não tinha nada a ver. Isso seria uma coisa muito aleatória de se fazer, porque então Deus não entra no enredo e nem sequer termina nada. Mas nós lemos lá no livro de Atos 2, verso 23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. A palavra grega aqui que foi usada, determinado conselho, ela foi usada nessa escritura e é a palavra orizo, e significa marcar, nomear, decretar, especificar, declarar, determinar um limite, ordenar. Portanto, não há nada de passivo ou de casual nisto aqui. Cada uma dessas definições mostra Deus estabelecendo limites ou limitações, decretos, nomeando e ordenando. Nenhuma dessas palavras sugeriria que Deus só olhava para o final do livro e dissesse algo do tipo, já que você correu bem a corrida, eu escolherei você como vencedor.
Sinto muito, irmãos e irmãs, que tipo de Deus ele seria se fosse apenas o autor, mas nunca o finalizador da corrida? Em Hebreus 12:2, somos informados de que ele é o autor e o consumador da nossa fé. E o apóstolo Paulo nos disse que nisto é onde podemos confiar que chegaremos ao fim. Porque se você tivesse que fazer isso por você mesmo, como você vai conseguir quando nós caímos diariamente? Olha para as palavras de Paulo lá em Filipenses 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo. O que, Paulo? Que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, quem é que vai realizar ou aperfeiçoar a obra em você? O mesmo que a começou. Filipenses 2,12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Agora, Paulo, como no mundo podemos operar a nossa própria salvação? E aí então, ele diz aqui: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, portanto, se é verdadeiramente Deus quem está operando em você, para o querer e depois para o realizar, depois ele acrescenta aqui: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Em outras palavras, dê glória a Deus e cale-se. Veja, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse a mesma coisa a Jeremias, o profeta, há milhares de anos, como em Jeremias 1,12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Agora, voltando para a palavra pré-conhecimento ou presciência, que nós estamos estudando hoje, sabemos que a palavra grega é prognóstico, e significa simplesmente pensamento antecipado ou saber de antemão. É composto de duas palavras, o prefixo pró, que significa na frente de, ou antes, ou de antemão, e gnosis, que significa saber, conhecimento. Mas há também uma outra palavra que é usada nas Escrituras para nos ensinar a mesma coisa, e esta é uma palavra muito melhor, porque é prognosco, e novamente é composta de duas palavras, sendo a primeira o mesmo prefixo pró, significando de antemão, e depois a palavra ginosco, que não significa saber como sendo minha cognição mental, mas na verdade significa saber experimentalmente, por experiência. Maria usou essa palavra quando disse ao anjo em Lucas 1,34. Então disse Maria ao anjo: como será isso, visto que não conheço homem algum? Essa palavra aqui é ginosco. E o que ela está dizendo aqui não é que ela nunca conheceu nenhum homem mentalmente, ou que não os conheceu por tê-los visto, mas ela usa essa palavra específica porque ela está dizendo: olha, como posso ter um filho se nunca ter conhecido um homem experimentalmente? Então, vejamos que essa palavra prognosco, usada nos próximos versículos, mostra que esse conhecimento não é apenas passivo, mas é uma coisa experimental com Deus. Você vê isso lá em Romanos 11:2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Prognosco. Romanos 8:29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. Veja, existem os parâmetros que ele montou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Observe que a palavra pré-conhecimento, sem o processo de eleição e predestinação, seria totalmente passivo, com Deus não tendo nenhuma participação ativa envolvida de forma alguma. Mas essa não é a maneira pela qual a Escritura fala em termos de Deus prevendo. A Escritura coloca o pré-conhecimento junto com uma eleição ou predestinação, e então predestina o caminho e o resultado. Nós vemos isso em 1 de Pedro 1,20, onde a mesma palavra grega prognosco é traduzida como a palavra
pré-ordenada, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E da mesma forma, Pedro nos diz que, vendo que sabemos essas coisas antes, também deve haver uma participação ativa de nossa parte. Segundo ele, Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Agora, o melhor exemplo que conheço fala de Deus tendo uma participação ativa nas vidas de sua semente eleita. Ao lado do que Paulo disse em Filipenses 2, onde é Deus quem está operando em nós tanto o querer quanto o realizar. E isso pode ser encontrado no Salmo 1. Salmo 1, verso 1 em diante. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho, palavra derek, curso da vida, dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe, o homem que é abençoado não habita com o incrédulo, ele permanece com Cristo. Então, nós lemos no versículo 2 que ele se deleita na palavra do Senhor. Verso 2. Mas o seu prazer, ou seja, o homem que é abençoado, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, essa palavra que foi traduzida como a palavra lei não é o que geralmente percebemos como lei. Na verdade, foi traduzida a palavra hebraica Torá. De um site chamado Centro de Pesquisas do Hebraico Antigo, nós lemos assim: uma definição hebraica da Torá é um conjunto de instruções de um pai para os seus filhos. A violação dessas instruções é disciplinada a fim de promover a obediência e treinar os seus filhos. A palavra Torá é traduzida na tradução da Nova Versão Internacional nas seguintes passagens: ouça, meu filho, as instruções de seu pai e não abandone os ensinamentos, Torá, de sua mãe. Provérbios 1:8. Meu filho, não esqueça o meu ensinamento, Torá, mas mantenha os meus mandamentos em seu coração. Provérbios 3:1. O propósito dos pais da Torá é ensinar e levar os filhos à maturidade. Eu espero que você possa ver aqui que estamos realmente olhando para a lei de adoção. Agora, o artigo aqui continua dizendo o seguinte: se a Torá é violada por desrespeito ou desobediência desafiadora, a criança é punida. Se a criança deseja seguir as instruções de uma obediência amorosa, mas fica aquém das expectativas, a criança é elogiada pelo esforço, mas é aconselhada sobre como executar as instruções de uma maneira melhor da próxima vez. Agora, eu gostaria de acrescentar aqui que, se você perceber, os motivos e objetivos da criança são mais importantes para os pais do que a mera aplicação das instruções dadas à criança. Assim, as instruções, ou seja, a Torá, são mais sobre a moldagem ou modelagem dos motivos e objetivos da criança. O artigo continua dizendo o seguinte: ao contrário da Torá, a lei é um conjunto de regras de um governo e vinculativo em uma comunidade. Violação das regras exige punição. Com este tipo de lei, não há espaço para o ensino. Ou a lei foi quebrada com a pena de punição, ou não foi quebrada. Deus, como nosso Pai Celestial, dá aos seus filhos a sua Torá da mesma maneira que os pais dão a sua Torá para os seus filhos, não da maneira como um governo faz aos seus cidadãos. Bem-aventurado o homem que disciplinas, ó Senhor, o homem que ensinas da tua Torá. Salmo 94, verso 12. Ok, então vamos ver como isso se aplica ao homem que é abençoado, o qual Davi fala do Salmo 1. Salmo 1, verso 1 em diante. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho derek, o curso da vida, dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer, o homem que é abençoado, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Observe que o prazer está nas instruções do Pai.
O seu motivo e os objetivos é fazer a vontade de seu Pai Celestial. Verso 3. E será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Depois, Davi contrasta o homem que é abençoado por Deus com o homem que é ímpio. Versículo 4. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento afasta. Portanto, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Agora, até este ponto, nós vemos que um homem que é abençoado tem sua atitude correta. Os seus motivos e objetivos é estudar as instruções do seu pai e, por causa disso, ele é abençoado em tudo que ele faz. Mas observe que os ímpios são aqueles que, de acordo com a definição hebraica aqui da palavra rachá, são aqueles sem Deus, aqueles que causariam problemas, aqueles que violariam e praticariam a maldade, aqueles que perturbariam e que errariam, que cometeriam erros. Observe que os seus motivos e objetivos não são paz e obediência, mas é de destruir tudo que não é do seu agrado. Mas o que torna esses dois tão diferentes? Nós encontramos a nossa resposta no versículo seguinte, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora, a palavra que conhece é traduzida da palavra hebraica yada, e é muito parecida com a palavra grega prognosco, e significa vigiar com uma participação ativa, saber, ou seja, saber corretamente, averiguar, vendo, ensinando e etc. Outra palavra que queremos entender é a definição da palavra gêmeos, que fala das duas vinhas. A definição de gêmeos como um adjetivo é uma palavra que nós usamos para descrever as coisas como sendo duas pessoas ou coisas intimamente relacionadas ou parecidas uma com as outras. Duas crianças tendo a mesma mãe, mas não sendo necessariamente do mesmo pai. E lembre-se que a mulher sempre representa a igreja. A doutrina bíblica dos gêmeos mostra muitas ilustrações ao longo das Escrituras, onde nós vemos duas forças opostas que muitas vezes lutaram uma contra as outras e se opuseram uma contra a outra. Um era um crente carnal e o outro é um crente espiritual. Na Bíblia, nós vemos exemplos de gêmeos em Caim e Abel, Jacó e Esaú, Balaão e Moisés, Jesus e Judas, Simão Pedro e Simão o feiticeiro, e etc. Do seu sermão Ouvindo, Recebendo e Atuando, nós ouvimos o irmão Branham nos falar da doutrina dos gêmeos. Então nós verificamos que cada avivamento que já nasceu no mundo produz gêmeos. Isso mesmo. Todo avivamento tem gêmeos. Eles têm um grupo lá dentro que são crentes carnais e um grupo de crentes espirituais. Todo avivamento produz isso. Um Esaú e um Jacó. E enquanto eles vão junto, a primeira coisa que você sabe é que o carnal começa a pensar: bem, esses sujeitos estão saindo do fundo do poço, melhor eu me separar deles. Eles voltam para a parte intelectual. Eles querem um pastor que lhes fale de coisas agradáveis. Eles não querem aquele pastor cheio do Espírito que obedecerá ao Espírito Santo na plataforma e que simplesmente prega a palavra exatamente como ela é. Como disse João, coloque o machado à raiz da árvore e deixe as lascas caírem onde elas quiserem. A maioria das igrejas hoje votarão para que saia de seu púlpito, isso mesmo. Virá uma separação, sempre foi assim. Foi assim na era metodista, foi assim na era batista, foi assim na era pentecostal, será assim em todas as eras. Do seu sermão A Era da Igreja de Éfeso, 5 de dezembro de 60, uma banda diz assim: agora, nós descobrimos que eles queriam iniciar e entrar em uma forma de piedade. Agora,
eu poderia parar por aqui e dizer uma coisa. Creio que eu vou. Você notou em todo avivamento? Agora, irmãos ministros, verifiquem isso. Todo avivamento produz gêmeos. Assim como Jacó e Rebeca produziram gêmeos. Esaú e Jacó. Quero dizer Isaac e Rebeca em vez de Jacó. Isaac e Rebeca produziram gêmeos. Seu pai era santo, a mãe era santa, mas eles tinham 2 meninos nascidos, Esaú e Jacó. Agora, ambos eram religiosos, mas Esaú, quando se trata de obras e ações, como um bom legalista, ele provavelmente era um rapaz melhor por toda parte do que Jacó era. Você sabia disso? Do seu sermão, A Era da Igreja de Éfeso, ainda, no parágrafo 113, Mombrana continua dizendo o seguinte. Agora, como eu disse, para começar, antes que comecemos isso de novo, todo avivamento produz um par de gêmeos. Um deles é um homem espiritual, o outro é um homem natural da terra. Eu entrei na igreja, eu sou tão bom quanto qualquer um, e é isso que este avivamento produziu. Isso é o que todo avivamento, isso é o que o de Lutero produziu, isso é o que o de Irineu produziu, isso é o que de São Martim produziu, isso é o que de Columba produziu, isso é o que de Wesley produziu, isso é o que do Pentecostes produziu, exatamente. Veja, como eles têm morrido para a semente. Agora ouça, o que ele acabou de dizer aqui, todo avivamento produz um par de gêmeos. E depois Mombrana diz aqui, este avivamento, isso é o que o avivamento produziu, isto é o que é todo avivamento. Então, a mensagem que ele pregou não é diferente. E então, quando o irmão Oliveira veio e começou a ensinar a parúzia e a presença do Senhor, que era o aparecimento antes da vinda, sobre o qual o Mombrana falava tanto, isso produziu gêmeos também. E depois, quando o irmão veio começou a delinear a divindade, isso produziu gêmeos novamente também. Você não pode contornar isso, irmãos e irmãs. Nós tivemos que lidar com isso. E toda vez que Deus vira uma esquina com seu povo e um fogo do avivamento começa a queimar dentro da igreja de Deus vivo, você verá também gêmeos, porque o irmão Banda mencionou isso. Vou ler de novo. Isto é que este avivamento produziu. Isto é o que todo avivamento, isto é o que Lutero produziu, Irineu produziu, São Martim produziu, Columba produziu, Wesley produziu, os Pentecostes produziram. Exatamente. Veja como eles têm morrido para a semente. E depois do seu sermão A Marca da Besta, 17 de fevereiro de 61, Mombrana vai dizer assim: agora, portanto, a grande igreja está se aprontando. Nós descobrimos que Esaú e Jacó, antes de eles nascerem, Deus disse que ele amava um e odiava o outro. E lembre-se, eles eram gêmeos, a mesma mãe, o mesmo pai. Entende isso? Gêmeos. Todo avivamento produz gêmeos. Certamente que produz. Existem gêmeos que nascem do homem natural e do homem espiritual. Isto foi lá atrás, no jardim do Éden, Caim e Abel, a mesma coisa. Começou desde lá, simplesmente continua descendo. E olhe para a igreja, Jesus, o pastor, Judas, o tesoureiro, irmãos, vindos da mesma tribo, e assim por diante, bem no mesmo grupo, a mesma igreja. Um, o pastor, e o outro, o tesoureiro. Um, o diabo, e o outro, Deus. É dessa maneira que isso se segue. Jesus disse, nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam os próprios eleitos se fosse possível. Amém. Se fosse possível, mas não é. E isto, eles nunca farão isso. Tudo bem. Mensagem Perguntas e Respostas, 23 de dezembro de 59. Antes havia um mundo em que você estava nos pensamentos de Deus para dar a você o Espírito Santo, porque ele sabia que você o estaria desejando. E ele mesmo escolheu você, porque você desejou. Ele te escolheu em Cristo antes que você ou Jesus, qualquer um de vocês, estivesse na terra. E ele enviou Jesus para morrer, para preparar o caminho para enviar o Espírito Santo, para trazê-lo para si mesmo. Isso é só, sei que posso
esta é a igreja, então eu estou em casa agora, vê? Isso é tão rico para mim, pensar que isto não é o que eu queria, não foi o meu desejo, não foi a minha vontade, não foi a minha escolha, eu não tive nada a ver com isso. Mas antes que o mundo alguma vez começasse, Deus nos viu e colocou o nosso nome no livro da vida do Cordeiro antes mesmo de haver um mundo. Fale sobre Deus. O que é isso? Um anjo é um servo. Somos filhos e filhas. Qual é o mais alto dos pensamentos? Seu servo ou seu filho ou filha? Que coisa! A oração de um santo vai 1 milhão de vezes mais alto do que um anjo? Sim, Senhor, porque ele é um filho. Isso mesmo, meu irmão e irmã, você não... A igreja, eu não creio que deste lado da eternidade entenderemos como nunca vamos entender o que você é. A posição em que você está. Que Deus colocou você, pessoas cheias de Espírito. Vocês são filhos de Deus. Ora, um anjo é um servo, você é um filho. Um anjo pode apenas trazer-lhe uma mensagem, mas você tem que agir. Amém? Você é o ator em cena, você é o filho. Os anjos são servos para lhe trazerem a mensagem. Disse aqui, eu trouxe esta mensagem para você fazer assim e assim. Isto é do Pai, eu trago isto a você. Sim, isto é tudo o que é. Amém. Vocês são filhos e filhas de Deus. Nos predestinou. Agora, observe só um minuto. De acordo com que ele nos escolheu, agora nós não escolhemos. Como eu poderia escolhê-lo? Há 400 bilhões, milhões, bilhões, trilhões de anos atrás, como eu poderia ter escolhido a ele? Mas ele me escolheu. Amém. Irmão Wood, é isso. Vê? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Agora, não tente fazer isso sozinho, porque você não pode. E irrepreensíveis diante dele em amor. Irmão, isso irá responder a uma pergunta que eu vi aqui alguns minutos atrás. Em algum lugar eu vi isso há pouco. Sim, você disse, como pode um homem viver acima, viver tão perto de Deus, que ele poderia estar sem pecado? Ouça isto. Santo, desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Seu amor fez isso. Seu amor pagou pelos meus pecados. Seu amor levou isto para longe. O amor é a força mais poderosa que existe. Outra mensagem. Por que clamas fala? 14 de julho de 63. Muitas vezes, quando olhamos para as Escrituras, pela nossa própria maneira de olhar, parece muito difícil, mas se nós estudarmos um pouco, descobrimos que o Deus todo sábio sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe como fazer essas coisas e como lidar com os homens. Ele sabe o que está no homem. Ele o conhece. Nós não. Sabemos apenas do lado intelectual. Ele sabe o que está realmente no homem. Moisés nasceu neste mundo como um jovem talentoso. Ele nasceu para ser um profeta, um libertador. Ele nasceu com um equipamento nascido nele. Como todo homem que vem ao mundo nasce com este equipamento. Como eu creio firmemente na presciência de Deus, na predestinação, não que Deus deseja que alguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Mas, sendo Deus, ele tinha que saber, e sabe o fim desde o início, vê? Se ele não souber, então ele não é infinito, e se ele não é infinito, ele não é Deus. Então, ele não estava desejoso, certamente, que alguém perecesse, mas ele, sabendo quem iria perecer e quem não pereceria. Vamos ler Hebreus 6, a partir do versículo 17. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que somos os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme,
e que penetra até ao interior do véu. Certo, então agora nós vamos examinar as definições do pré-conhecimento e gêmeos, mas nós precisamos olhar para eleição e predestinação também. Porque, como eu disse antes, o conhecimento prévio é passivo, mas o plano de Deus não é passivo. O plano de Deus é preenchido com uma participação ativa, até o ponto em que ele entra em cena para garantir que as coisas sejam feitas. Portanto, depois que ele pensou em nós por uma eternidade no passado, começou a formular o seu plano. E, a fim de nos levar até o fim, ele teve que nos eleger e então predestinar o nosso caminho. Jeremias 10, verso 23. Ó Senhor, eu sei que o caminho do homem não está em si mesmo, não está no homem que caminha o dirigir os seus passos. Salmo 37, verso 23. Os passos dos justos são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Agora, vamos examinar o que as palavras eleger ou eleição significa. Significa selecionar, escolher, nomear, por conseguinte, fazer uma escolha. Escolher envolve um processo de pré-visualização ou demonstração. Então, um parecer de avaliação ou de julgamento é expresso e a seleção depois é feita com base na avaliação, opinião ou juízo. Doxa, que é traduzida para nós como a glória de Deus. Vamos ler aqui alguns versículos bíblicos. Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Isaías 45, verso 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Isaías 65, verso 9. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Isaías 65, verso 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Salmo 139, a partir do versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no culto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. João 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Veja que a linguagem dos gêmeos que Jesus fala aos fariseus em João 8, 23, lá diz assim: e ele lhes disse, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E, novamente, a linguagem e a tensão entre as duas vinhas, enquanto nós pulamos para o versículo 37 em diante, diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, nós temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis,
pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. E João, capítulo 1, versos 12 a 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, se não foi a nossa vontade, nem o nosso sangue, nem a nossa escolha, então como você pode dizer que Deus, conhecendo o fim desde o princípio, sabia quem queria e quem não queria? A eleição está baseada em uma única coisa: Deus. Pois ou Deus escolheu você nele antes da fundação do mundo, ou ele não te escolheu. E se ele escolheu você para ser um filho, então ele te preparou para ser um filho. E a maior e mais simples maneira de explicar a predestinação é olhar para uma semente. E nós sabemos que o Filho do Homem saiu semeando, e as sementes que ele semeou eram os filhos do reino. Mateus 13, verso 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, mas os joios são os filhos do maligno. Romanos 9, a partir do verso 7, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, os que são filhos da carne, esses não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Cada semente tem em si todos os atributos e características para se manifestar como qualquer semente da qual sua vida tenha vindo. Porque lá em Gênesis 1:11 nos diz que a lei da vida é que toda semente produzirá conforme a sua espécie. Romanos 9, verso 16. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Agora, vamos ler o livro de Jó. Jó 38, verso 4 em diante. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Mateus 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 1 de Pedro 1:20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Tessalonicenses 1, verso 2 a 4. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 1 de João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Lamentações, capítulo 3, verso 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? E Salmo 65, verso 4.
Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Agora, para nós encerrar, vamos examinar a palavra predestinar. Ela é do grego proorizo, determinar, determinar antes, ordenar, predestinar, determinar por antecipação. Romanos 8, verso 29 a 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Efésios capítulo 1, versículo 13 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Mateus capítulo 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Marcos capítulo 13, verso 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Romanos 8, verso 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. 1 de Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 de Pedro 2:6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 2 de João 1:1. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido
a verdade. Agora vamos para a palavra predestinado. A palavra predestinado é pré, que significa antes, e destino, que significa destinar. Predestinar, predeterminar, determinar de antemão, predestino. Novamente, nós vemos que predeterminar significa marcar e determinar de antemão. Portanto, a chance é negada completamente. O projeto torna-se supremo. Escolher de antemão é essencial e indispensável. A palavra determinar não apenas implica influência, mas o poder necessário para controlar ou impor o resultado desejado. Podemos ver, por todas as palavras, que um projeto e, portanto, um projetista é evidente. Nada é deixado ao acaso, o qual é a teoria do caos. Nada é deixado à coincidência. Nada é deixado à vontade. Nada é deixado para a força do predestinado. Nada é deixado para as habilidades ou capacidades dos predestinados. Mas tudo por um grande projeto é planejado e volta por uma força para assegurar até o fim o seu resultado final. Por isso que tudo está sob uma aplicação contínua e controle daquele que está fazendo a predestinação. Portanto, um plano está envolvido e um destino é imutável. Então, sabemos que temos um Deus que é soberano, que não muda e que escolhe o certo e faz o que é o certo. E não fará o juízo de toda a terra aquilo que é certo? Alguém cuja palavra é eterna e imutável. Alguém cuja primeira escolha é a sua melhor escolha. Então, é esse que foi escolhido. E aquele que planejou o destino de todo homem. É aquele que predeterminou o nosso destino, mesmo antes de termos a chance de fazermos o bem ou mal, como Paulo disse lá em Romanos capítulo 9. Amém, queridos. E assim terminamos a leitura aqui desse sermão maravilhoso do irmão Brian, onde ele trata aqui sobre a predestinação, eleição e sobre as duas vinhas ou gêmeos, que conforme disse o irmão Brana, está presente em todas as eras, em todas as dispensações. E nos chama a atenção o que o irmão Brian disse de que em todas as eras houve gêmeos no tempo de... Ele citou ali Columba, Martin, Irineu, Wesley, Lutero, Pentecostes, e ele disse, e agora também no tempo do irmão Brana, não pode ser diferente, tem que haver gêmeos dentro dessa mensagem. E o irmão Brian vai deixando ainda mais detalhes quando ele diz, veja quando o irmão Livei começou a pregar parúzia, veja quando o irmão Livei começou a pregar divindade. O que o irmão Brian aqui está dizendo é que há pessoas que estão crendo na doutrina, como o irmão Brana ensinou, como o irmão Livei aprendeu e depois passou adiante, mas nós estamos vendo que mesmo aqueles que entenderam corretamente, distorce alguma coisa. Então, há alguns que dizem que creem na doutrina, mas quando você vai a fundo, você vai ver que alguma coisa está diferente do que realmente a doutrina ensina. Então, aqueles que dizem que creem na doutrina da mensagem, nem todos realmente são dessa doutrina, nasceram com essa doutrina. Eles conseguem distorcer alguma coisa, conseguem fazer algo diferente. Por que isso? Porque os gêmeos estão em todo avivamento. Mesmo entre aqueles que dizem que estão com a verdade, quando você vai a fundo e você vai ver que há alguma coisa ali que está faltando, né? Porque são espíritos muito parecidos. E a diferença, como eu disse o irmão Brana, é como de uma lâmina de navalha, né? Ou seja, você quase não percebe a diferença, mas há uma diferença. Esses gêmeos estão por toda parte. Que Deus nos ajude, queridos, que possamos ver isto e que Ele nos conceda melhor, a sua força, a sua sabedoria, a sua unção, para fazermos aquilo que é a sua perfeita vontade, e como o irmão Brian aqui nos assinalou, aquilo que Deus determinou, Ele conclui. Ele não está apenas assistindo tudo de uma forma passiva, Ele está atuando, Ele está ativo. Ele coloca um querer dele, Ele coloca a doutrina dele em nós, e Ele faz com que essa doutrina se materialize, se torne uma verdade. Ou seja, Ele faz as coisas acontecerem.
Então, Ele tem o controle completo do nosso destino, porque Ele traçou o nosso destino. E lembrando aqui algo que o próprio Rembrandt disse, não fui eu que escolhi, não fui eu que quis isso, não fui eu que aceitei, é Ele quem determinou, foi Ele quem atuou. Ele começou, Ele terminou. Que esse entendimento esteja nos nossos corações, para que essa doutrina guie nossas vidas e possamos de fato refletir aquilo que é a palavra de Deus. É isso, queridos. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.